noite, que o amor de Deus possa ser derramado abundantemente em teu coração e que a sua vida e a minha vida, a nossa vida, possa ser transformada pelo poder que há no Espírito Santo. Queridos, eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para as nossas vidas nessa noite, algo que pode impactar a sua vida se você abrir o teu coração, se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Eu creio que depois de você ouvir essa palavra, você vai ser transformado, ser mudado, porque há poder nas palavras do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo a Efésios, capítulo 3, e o verso 19. Efésios 3, 19. Eu quero ler apenas esse versículo e depois nós vamos estar compartilhando algo que Deus tem colocado no coração. A palavra do Senhor diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero repetir o final desse verso: cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor tem alcançado os nossos corações de tal forma que o Senhor tem nos trazido, Senhor, como seus discípulos. E nessa noite, Senhor, não será diferente. O Senhor vai se manifestar em nosso meio e nós seremos transformados, porque há poder na Tua palavra. A unção do Pai, a unção do Filho e a unção do Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. E nós queremos aprender, Senhor, que é a plenitude de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Amém, queridos? O Evangelho de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Ele, Ele é um espelho para nós. Ele é um espelho, mas o espelho que o Evangelho não é um espelho que mostra o seu exterior, a tua aparência. O espelho que a palavra ela mostra o teu interior, ele mostra o teu coração, como está o teu coração. Muitas vezes dilacerado, muitas vezes angustiado, muitas vezes com medo, muitas vezes temeroso. E a palavra de Deus é isso, é esse espelho que mostra para mim e para você o que é você por dentro. Então, o tema dessa ministração que eu escolhi para hoje é a essência e a aparência. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que o nosso visual, a nossa aparência, como nós estamos por fora, mas vestindo uma máscara daquilo que nós estamos sentindo por dentro. E o Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus Cristo, quando nós lemos a palavra de Deus, ele reflete exatamente aquilo que nós somos. Mas nós não queremos aquela resposta que o Evangelho está dando para nós, e nós queremos uma aparência melhor. Então, nessa noite, eu quero meditar com os irmãos. Você que está aí na sua casa, você que está aí no teu trabalho, ouvindo, assistindo essa palavra, que você possa ser abençoado. E que nós possamos entender um pouquinho do que é aquilo que é aparência e o que é essência. A nossa inclinação é para a coisa exterior, a coisa que está aparente, a coisa visual. Tanto é que quando nós tiramos uma selfie, quando nós tiramos uma foto no celular, quando nós vamos olhar a foto, a primeira pessoa a qual nós corremos o olho para ver se está bem de aparência é nossa pessoa. Não é do colega, da outra colega, da esposa, do esposo, é a nossa. Você precisa saber se você está bem na foto. Se você saiu, por quê? Porque você e eu, o ser humano, ele é preocupado com a aparência. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, o Deus que nos criou, que nos formou, que nos salvou, Ele está preocupado com a nossa essência.
o nosso interior. Não poderia deixar de ser diferente, irmãos. Eu gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Vou ler só um verso. 1 Samuel, capítulo 16, e o verso de número 7. Vamos ler o 6 e o 7. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 6 e o verso 7. Então a palavra do Senhor diz assim: entrando a eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Um outro texto, no livro do profeta Isaías, não precisa abrir, capítulo 55, verso 8, a palavra de Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então aqui nós vemos que, em termos de visão, Deus vê, o homem vê pela aparência, e Deus não vê como o homem vê, Deus vê pela essência, pelo interior. Lá na frente ele fala: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A maneira de Deus pensar é diferente da nossa, é mais alta. Então o que acontece, irmãos? O homem olha, nós olhamos para aquilo que nós estamos vendo. Então quando nós vemos uma pessoa, nós já classificamos aquela pessoa, nós já damos um rótulo àquela pessoa. Por quê? Porque nós vamos pela aparência, nós não sabemos o que aquela pessoa está atravessando, o que ela está vivendo, o que ela está passando, a situação que ela está envolvida. Nós olhamos e apontamos o quê? Qualidades? Dificilmente apontamos qualidades, simplesmente apontamos os defeitos. Porque nós olhamos para a aparência. Mas Jesus veio para mudar tudo isso. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus precisa trabalhar em nossa vida, para que nós possamos olhar como Ele olha, nós possamos pensar como Ele pensa, nós possamos agir como Ele agiu. Então Jesus veio para transformar a nossa vida. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus fez na terra foi a transformação de água no vinho. O primeiro milagre que vai acontecer, que deve acontecer, que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, é a transformação do ser humano que somos nós. A primeira coisa que Deus vai fazer, Ele não vai mudar o ambiente onde você está, Ele não vai mudar o lugar que você vive, Ele não vai mudar a circunstância, Ele vai mudar você. Para isso Ele precisa trabalhar e Ele precisa entrar dentro, no seu interior, no meu interior, para fazer a obra na nossa vida. E essa transformação, ela só ocorre quando Ele habita em nosso coração. Ele habita em nosso coração. E eu quero que você entenda aqui, que quando a palavra fala habita, quando você habita num lugar, é porque você mora ali, você reside ali, você entra ano e sai ano, você está naquele lugar, você está habitando. Você não está visitando aquele lugar, você está morando naquele lugar. Então essa transformação, ela ocorre na minha vida e na sua vida quando Jesus habita em nosso coração. Agora eu queria que você abrisse em João 14, irmãos. João 14, por favor. Jesus, sabendo que precisaria haver essa mudança, essa transformação, Ele conversou com seus discípulos, e no capítulo 14,
do Evangelho de João, a partir do verso 21, Jesus começa falando para os discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus aqui, ele fala assim, que aquele que guarda suas palavras, aquele que deposita suas palavras, ele será amado de meu Pai. E ele fala, e eu me manifestarei a ele. Ele se manifesta a nós. Aí no verso 23, diz assim, respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viveremos nele e nele faremos morada. Queridos, isso é muito interessante. Vamos dar uma paradinha aí para nós refletirmos um pouco sobre isso. Jesus sabia do plano da salvação que precisava morar dentro do nosso coração. E Jesus, ciente do plano da salvação, e o dia que Jesus nasceu, da Virgem Maria, que Jesus nasceu na terra, foi a introdução do Emanuel no mundo. Foi a entrada do Emanuel no mundo. Jesus nasceu em carne, foi a entrada do Emanuel, Deus conosco no mundo. Depois do ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, no dia de Pentecoste, foi o dia do derramamento do Espírito Santo, que desceu para entrar, morar em nós. O dia que ele nasceu da Virgem Maria foi o Emanuel convosco. O dia que foi derramado no Pentecoste foi o Espírito Santo dentro de nós. Então, irmãos, ele sabendo que e nele faremos morada, Jesus já estava dizendo do que iria acontecer. Ele vai morar, ele vai habitar, ele vai morar dentro de mim e de você, para poder o quê? Transformar a nossa visão, para que nós possamos enxergar as coisas como Deus enxerga, para que nós possamos pensar como Deus pensa, para que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O trabalho do Espírito Santo em nós, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora, ele precisa entrar, ele precisa habitar, e ele precisa residir dentro de nós, para poder trabalhar nas arestas que precisam ser trabalhadas. No verso de número 25, ele diz assim: e tenho dito isso estando convosco. No 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus afirma, o Consolador, o Espírito, em outro lugar ele fala o Espírito da verdade, vos ensinará todas as coisas. Para ensinar todas as coisas, ele tem que estar morando junto. Essa transformação que vai acontecer na minha vida e na sua vida, ela não é por imitação. Eu posso imitar o maior profeta que existe no planeta, inclusive com gestos, com palavras, com jargões que aquele profeta fala, mas isso nunca vai trazer transformação em mim. Eu preciso ser trabalhado por dentro, e por dentro quem trabalha é o Espírito Santo. O Consolador. Por quê? Porque na hora que eu estiver em dificuldade, na hora que eu estiver com medo, é Ele que fala, vai em frente, meu filho. Não tenha medo, eu estou contigo, vai. Ele está te consolando, Ele está, na hora de uma perda, na hora de uma coisa dolorosa, você vai ser agraciado pelo Consolador, porque o papel dele, um dos papéis dele é isso. É aliviar as nossas dores. E aí, irmãos, quando nós falamos na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo, o que vem à mente das pessoas é poder, dons, falar em língua e profecia, e o dom de cura.
Na maioria da mente das pessoas, o que vem, falou em Espírito Santo, é o poder para orar em línguas, para profetizar, é o poder para curar, é o poder que o Espírito Santo pode nos dar. Os dons espirituais, as línguas. Normalmente, irmãos, o que nós procuramos no Espírito Santo é aquilo que traz alguma coisa aparente. As coisas que são vistas externamente. O Espírito Santo dá dons? Dá. Ele foi colocado no mundo para trazer dons a nós. Dons espirituais. São 9 os dons. Dons ministeriais. Ele veio para trazer o fruto do Espírito em nós. Ele entrando dentro de nós, ele vai produzir o fruto do Espírito. Nós já vamos ver isso aqui um pouquinho para frente. Mas nós, quando ouvimos falar do Espírito Santo, nós queremos poder. Para orar em línguas, para profetizar. Para ter o dom de cura. Alguma coisa que aparece, que eu vou atrair as pessoas. As pessoas precisam de sinais para acreditar que Deus está operando naquele lugar. Mas o papel do Espírito Santo, na realidade, ele faz isso, mas o papel principal do Espírito Santo não é esse, irmão. Em Atos, você não precisa abrir. Em Atos 1:8. A palavra de Deus diz assim: e recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, para que possais ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Ao descer sobre vós, recebereis poder. Esse poder aqui, irmãos, é a capacitação. O Espírito Santo, ele vai trabalhar dentro de mim, dentro de você, para nos capacitar a ser o quê? Testemunha de Cristo. As pessoas que vivem na rua, que vivem no mundo, que não conhecem Cristo, se o Espírito Santo trabalhar em mim e você, algo dentro do meu interior, ou seja, com dons ministeriais, com dons espirituais, com o fruto do Espírito, com mansidão, domínio próprio, as pessoas vão reconhecer que Cristo já passou pela minha vida, já passou pela sua vida. O poder que fala no verso 8, assim, recebereis poder, é capacitação para ser testemunha de Jesus Cristo, em qualquer lugar. Então o Espírito Santo, ele trabalha de um modo dentro do meu interior, dentro do seu interior, alguma coisa que vai mudando dia após dia, porque o Espírito Santo, ele vai te mostrando, ensinando a tua verdade. Por quê? Porque Jesus é a palavra, irmãos, que se fez carne. Jesus é a palavra, João 1, e no princípio era o verbo se fez carne. Jesus era a palavra que se fez carne. E nós somos a carne que queremos ser cheios da palavra. Então nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para nós ficarmos parecidos com Jesus. O papel do Espírito Santo é te capacitar, é me capacitar para você ser uma testemunha autêntica daquilo que Jesus é e foi e o que ele fez na minha vida e na sua vida. Essa transformação você vê em Caná da Galileia, em João 2, que Jesus transforma água em vinho. Jesus precisa transformar aquilo que você é naquilo que ele precisa que você seja. O Espírito Santo, o papel dele é esse, é trabalhar, é o poder e a capacitação para nós sermos testemunhas. Então o Espírito Santo trabalha na minha essência, na sua essência. Ele não trabalha na sua aparência. Ele trabalha no teu interior, ele trabalha dentro de você, para fazer você. As mudanças vão aparecer exteriormente depois, como consequência, mas a mudança original aconteceu dentro de você, porque o Espírito Santo habita ali e ele transforma a sua vida, o seu coração. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, não precisam abrir, irmãos, capítulo 17, e alguém pergunta,
onde está o reino de Deus? Aí Jesus ouve essa pergunta e fala assim: o reino de Deus não está nem aqui e nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então não é uma coisa, o Espírito Santo trabalhando em mim e você, não é uma coisa aparente, irmãos. Não é uma coisa para atrair multidões, não é sinais, não é você pegar uma bandeirola e sacudir e falar: não, Deus está operando milagre aqui. Eu vejo hoje em dia as pessoas competindo, as igrejas competindo, quantos milagres fez lá, e o outro quantos milagres fez no outro lugar. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é capacitação. Por exemplo, ele te capacita com um dom de mestre. O dom de mestre, para você ensinar na igreja o que é a essência da palavra. Ele dá para você o dom da sabedoria. Você vai ler o texto da palavra de Deus e Deus vai te revelar o que aquilo significa. Ele te dá o fruto do Espírito. Ele te dá domínio próprio. Ele te dá aquela explosão que você tinha um dia, que alguém falava alguma coisa, você não esperava a pessoa terminar a frase, e você já tinha uma resposta pronta, com um tijolo na mão, para atacar naquela pessoa. Você agora tem um domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou dentro de você e transformou a sua vida. A obra do Espírito Santo é isso, capacitação. Ele precisa te capacitar, porque não adianta ser uma testemunha de Jesus Cristo, uma testemunha fajuta, uma testemunha mentirosa, uma testemunha aniquilada, uma testemunha que não é a realidade daquilo que Cristo é. Precisamos ser testemunhas autênticas. E por isso, só o Espírito Santo pode nos capacitar. Por que eu estou trabalhando esse tema do Espírito Santo, irmãos? Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. E muitas vezes ele fica esquecido. Nós falamos do Pai, nós falamos do Filho, mas nós não demos ênfase ao Espírito. Por exemplo, quando nós olhamos o Evangelho de Jesus Cristo na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: Pai nosso que estais no céu. E a palavra diz que Jesus está à direita do Pai. Não é isso que a palavra diz? Pai nosso que estás nos céus. E Jesus Cristo está à direita do Pai. E o Espírito Santo está onde? Aqui na terra, dentro de mim e dentro de você, para fazer você ser uma testemunha autêntica do Cristo que te salvou. Então a importância dele é tanto quanto a do Pai, e tanto quanto a do Filho, e tanto quanto é a dele, irmãos. Mas nós deixamos minorizado. Muitas vezes, muitos pregadores só dão ênfase que o Espírito Santo dá isso, dá aquilo, mas não. O Espírito Santo, o que Jesus falou? Ele vos ensinará, João 14, 26. Ele vos ensinará. O que é ensinar? É capacitar alguém a fazer alguma tarefa. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. É muito interessante isso, irmãos. É muito lindo isso, irmãos. Esse estudo do Espírito Santo, o trabalho que Deus faz na minha vida. Veja bem, o Espírito Santo, ele trabalha no meu interior. Então ele é uma essência. Ele é algo que está dentro de mim. Ele não é algo aparente, não é uma aparência. Então as pessoas muitas vezes ficam postando muitas coisas nas redes sociais, coisas de aparência. Para quê? Para quê? O Espírito Santo não é isso, irmãos. O Espírito Santo é transformação interna. E a transformação interna, quando gera transformação interna dentro de mim, do esposo, gera transformação interna dentro da esposa, dentro dos filhos, dentro dos netos. Algo que vai capacitando a geração a ser vitoriosa, irmãos. É algo que precisa ser estudado com muito carinho. 2 Coríntios, não precisa abrir, 2 Coríntios 4, 7. Paulo fala: e temos esse tesouro em vaso de barro. Temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então eu e você temos um tesouro. Que tesouro é esse?
Que tesouro é esse que nós temos? É o reino de Deus. E o reino de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. Então nós temos esse tesouro em vasos de barro. Eu e você somos o barro. E nós carregamos um tesouro. Amanhã ou depois, se esse vaso cair, esse vaso quebra. E o tesouro volta para quem é o dono. Volta para ele. Amém? Num outro texto, em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Nós somos o lugar onde o Espírito Santo habita. Então, ele habita onde? Ele não habita no meu exterior, ele habita no meu interior. O vinho novo foi transformado aonde? Dentro das talhas, algo dentro, algo no interior. A obra do Espírito Santo, irmãos, não é aquilo que as pessoas fantasiam. A obra do Espírito Santo ela é muito mais profunda, muito mais enraizada do que nós podemos pensar. Por que Paulo fala que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido? Por quê? Porque Deus está trabalhando no interior do homem espiritual e ele consegue enxergar as coisas e de ninguém é discernido. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dele, na vida dele, na mente dele, ele começa a enxergar como Deus enxerga. Aí ele começa a parar de olhar para a aparência das pessoas e começar a olhar para a essência das pessoas. Quando nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, nós deixamos de olhar, oh nossa, que casa, que palácio que essa pessoa mora. Mas e o coração dele? O que tem? O que tem dentro do coração daquela pessoa? Só tem palha, só tem coisas que não edificam, só tem coisas que são aparentes. Então eu não posso me impressionar com a aparência, eu não posso me impressionar com aquilo, eu tenho que olhar a essência. Eu tenho que conversar com essa pessoa 10 minutos, 15 minutos para sentir qual é a essência, o que perfume ela exala de dentro do seu coração. Nós lemos o primeiro versículo em Efésios 3,19. O amor, e conheceis o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Excede é algo que está sobrando, é algo que está em excesso, é algo que está derramando. O amor de Cristo é algo que excede sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós não merecíamos e fomos alcançados, por quê? Porque o amor dele excede. Não é um amor comprometido, eu vou dar isso para fulano porque ele me deu isso, eu vou dar aquilo para fulano porque ele me deu aquilo. Não, é algo que excede, que vai além das fronteiras, que vai além de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, quando nós entendemos que conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, nós estamos na essência, nós estamos dentro da palavra, buscando ser cheios do Espírito Santo, buscando ser cheios da palavra. Nós vamos chegar lá, na plenitude. Nós vamos deixar esse verso 3,19, de Efésios 3,19, para no final a gente fazer um comentário. Para que sejais cheios, Deus não quer a mim e a você pela metade. Deus te quer cheio. Para conhecer o amor de Cristo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para Deus não interessa se você gosta dele só 20% ou só 30%, Ele quer você cheio, Ele quer você 100%. Ele quer você por inteiro. Para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus. Quando, lá no Jardim do Éden, na obra da criação, quando chegou a hora de fazer o homem, a palavra de Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali era a plenitude. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa plenitude,
Ao longo do tempo, Deus se manifestou no Velho Testamento através do Pai. No Novo Testamento, através do Filho. E nos dias de hoje, através do Espírito Santo. Então essa plenitude, ela vem se revelando a nós. De tempos em tempos. Uma forma como Pai, uma forma como Filho, nos Evangelhos. E agora com o Espírito Santo. E esse veio para habitar dentro de nós. Para fazer as mudanças necessárias. A primeira mudança que o Espírito Santo faz dentro de mim e de você é desconectar o fiozinho da mentira que existe lá ligado no nosso coração e no nosso cérebro. Para nós ligarmos o fiozinho da verdade. Para a partir de agora a gente só falar a verdade. Para os irmãos, para os parentes. O primeiro fio que precisa ser desligado da minha vida e da sua vida, do teu cérebro, do meu cérebro, é o fio da mentira. E ele precisa ser desligado. E ele precisa ligar o fio da verdade. Porque ele é o Espírito da verdade. Quando você lê João 14, você está lá, João 14, o verso 17, diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. E habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vai implantar dentro de mim e de você é a verdade. Por que agora, irmãos? Antes de você ser convertido, antes de eu ser convertido, por que a gente brigava com a Bíblia? Você já viu alguém brigar com a Bíblia? Lê um versículo e fala: não vou ler mais isso não, porque isso aqui está falando isso aqui, isso aqui. A pessoa está brigando com a Bíblia. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. A partir do momento que o Espírito Santo habita dentro do coração dele, o apóstolo Paulo diz lá no livro de Coríntios que a nova lei será escrita nas tábuas de carne do seu coração. Se você tem o Espírito Santo dentro do teu coração, quando você lê um verso da palavra de Deus, o Espírito Santo que está dentro de você testifica que aquela palavra é de Deus e traz paz ao teu coração. Você para de brigar com a Bíblia. Quando o Espírito Santo está dentro de você, você não discute mais com a Bíblia. Você aceita a verdade de Deus e fica quieto. Amém, irmãos? A mudança é essa, irmãos. A mudança é essa. Por que nós relutamos em ler a Bíblia quando nós não temos o Espírito Santo? Porque nós não queremos saber da verdade. A verdade não nos interessa. Eu quero viver de aparência. Eu quero viver do jeito que eu estou. Eu estou bem assim, eu estou legal assim, eu estou vivendo, eu estou curtindo. Ninguém pode cortar meu barato, eu posso fazer. Eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero ser, o que eu quero fazer. E ninguém pode me impedir, porque eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Mas o Espírito Santo, ele vai te moldar e vai te modelar para que nós possamos estar vivendo aqui na terra, sendo capacitado todos os dias pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, essa é uma locomotiva que vai te levar ao lugar da vitória, irmão. A terceira pessoa da Trindade mora dentro de você, dentro de mim. E Ele quer fazer que você seja a imagem e semelhança do Filho. Ele vai fazer de tudo, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que tem momentos que Ele chora com gemidos inexprimíveis, porque Ele quer ir para um lado e você quer ir para o outro. Muitas vezes nós estamos igual Balaão em cima da jumenta. Nós queremos ir para lá e a jumenta quer ir para cá. É isso que o Espírito Santo ele quer te trazer para você ser a imagem e semelhança de Jesus. Ele não quer que você fique parecido com alguma coisa qualquer. Ele quer que você seja o melhor, aquele igual o cordeiro, sem defeito, que foi colocado na cruz para nos salvar. Através da capacitação do Espírito Santo, convencendo, corrigindo, exortando, capacitando, com dons espirituais e ministeriais, com o fruto do Espírito. Tudo isso é a missão do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem e semelhança de Cristo.
as testemunhas de Cristo, para falar daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele ainda vai fazer. O maior sinal do Espírito Santo é o mais difícil de ser visto. O maior sinal do Espírito Santo é o mais difícil de ser visto, pois é uma transformação do nosso interior, o qual, na grande maioria das vezes, passa desapercebido, porque nós estamos interessados na aparência e não na essência. Quando o Espírito Santo habita, habitar é morar 24 horas, 1 ano, 2, 3, 5, 10. E nessa habitação você vai tendo uma convivência com Ele. E nessa convivência com Ele, a sua vida vai sendo transformada. Porque Ele opera de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele opera de dentro para fora. É algo que ninguém está vendo. É algo que ninguém está bisbilhotando, mas Jesus, o Espírito Santo, está trabalhando dentro de você. Por quê? Porque Ele faz parte da Trindade. E quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. O Espírito Santo está querendo dizer, o apóstolo Paulo está querendo dizer que você é uma habitação eterna do reino de Deus. Que tudo aquilo que você está vivendo agora vai passar, mas a presença do reino de Deus na sua vida vai te levar para um lugar muito melhor. Nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos vivenciar isso, para que a nossa vida seja realmente transformada. Que nós passamos esses dias meditando sobre essa palavra, capacitação do Espírito Santo, o poder que o Espírito Santo pode trazer na minha vida e na sua vida. O que Ele pode fazer por mim e por você, para que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. Aí, a hora que nós formos moldados à imagem e semelhança de Cristo, nós vamos olhar para Eliabe e nós vamos saber que aquele não era o favorito, não era o eleito de Deus. Ele tinha aparência, a palavra de Deus diz que ele acima dos ombros, ele se saía em altura, e ele era uma pessoa de estirpe nobre. Mas enquanto eu e você olhamos para a aparência, Deus olha para o coração. Irmãos, você imagina uma situação, uma família de 8 irmãos, e mais o pai, Jessé, o irmão mais velho, chegar no lugar do churrasco, chegar na hora da mesa, não lembrar de chamar o irmão mais novo que está lá pastorando ovelha. Ele não está preocupado com o irmão, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado com ele está preocupado com a aparência dele, ele está preocupado com ele. O coração dele não se condoeu. Pô, nós vamos sentar aqui, vamos comer churrasco, nós 7 irmãos aqui, o pai, e o nosso irmão pastorando ovelha lá no mato, tudo sujo, vivendo, trabalhando lá no meio do mato. Só que Deus está olhando para esse que está lá no mato trabalhando. Não para os bonitão que estão nos palácios, todo bem trajado, bem vestido. Amém ou não? Eu estou falando isso para vocês entenderem, irmãos, que a nossa visão vai mudar. A maneira de olhar vai mudar. Nós vamos olhar para as pessoas diferente. Eu vou olhar para uma pessoa, não para me depreciar ela, eu vou olhar para ela para ver o que eu posso ajudar ela, para ela melhorar. É isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, na sua vida. Ele não veio para falar, você não vale nada, você não presta mesmo. Você não, ele veio aqui, peraí, arrepende, muda de vida, que você vai ser uma nova criatura, você vai melhorar. Deixa isso de lado. O que Jesus falava? Vai, não peque mais. Ou seja,
Então ele está dando sequência nisso. O Espírito Santo, ele trabalha nesse sentido, na minha vida e na sua vida. Então nós vamos olhar para as outras pessoas na mesma ótica que Deus olha, que o Espírito Santo olha, que Jesus olha. O que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa? Esse é o olhar do Espírito Santo. Não é esse camarada aí passa aí todo dia assim, desse jeito, quase caindo, bêbado, ou não sei o quê. Não podemos viver assim. Nós temos outra mente, a mente foi trabalhada. O Espírito Santo entrou dentro de nós, habita dentro de nós e mudou a fiação toda lá dentro. E agora nós pensamos diferente. Agora, quando eu vejo uma pessoa nessa situação, eu tenho que ver o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. O que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa. O que eu posso fazer para pôr ele no caminho da verdade. Amém, irmãos? Isso é a capacitação. Então, o que o Espírito Santo está fazendo em mim e você? Ele está te capacitando a você ter habilidade de lidar com pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Capacitação do Espírito Santo é essa. O papel do Espírito Santo é esse. Fazer com que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para melhorar a vida das pessoas. Que a graça do Pai seja sobre você, que Deus te abençoe, que o amor de Deus seja derramado sobre o teu